Sessão ordinária da Câmara Municipal de Campinas, número 39. Primeira parte. Declaro aberta a primeira parte da reunião para a apresentação da história das Assembleias de Deus no Brasil em comemoração ao seu centenário. Convidamos para compor a mesa o primeiro secretário da Câmara Municipal de Campinas, professor Alberto. Convido também o pastor Paulo Freire, deputado federal e presidente da Assembleia de Deus Ministério Belém, em Campinas. Convido também o pastor Eliezer de Freitas e o pastor Daniel Bueno, ambos superintendentes da Assembleia de Deus Ministério Belém, em Campinas. Registro a presença dos vereadores Campos Filho, Jorge Schneider e Dário Saad. Com a palavra para um discurso de saudação do vereador autor do requerimento, professor Alberto. Senhor presidente, Pedro Serafim Júnior, muito digno presidente dessa casa, pastor Paulo Freire, muito digno deputado federal, pastor Eliezer Freitas, pastor superintendente da região 2 e pastor Daniel Bueno, muito digno pastor superintendente da região 3. Muito boa noite a todos os presentes, o coral da Igreja Central de Campinas, bem como vários pastores que estão aqui presentes, obreiros, companheiros, professores e o público que está nos acompanhando pela TV Câmara. Muito boa noite, muito boa noite a todos, boa tarde, boa noite. Nós estamos hoje fazendo menção ao aniversário, ao centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. São 100 anos de trabalho espiritual e também de inclusão social. Sem dúvida alguma, as Assembleias de Deus no Brasil têm prestado um serviço de inclusão social nunca visto em países da América Latina, como foi o caso do Brasil. A maneira do trabalho de evangelização da Assembleia de Deus trouxe grandes mudanças na área da educação da sociedade brasileira, porque o desejo do novo convertido ao Evangelho em querer ler a Bíblia fez com que a Igreja Assembleia de Deus criasse projetos de educação extraordinário. A escola, chamada Escola Dominical, que ocorre nas Assembleias de Deus do Brasil, é algo inigualável na América Latina. E, por que não dizer, no mundo, já que no Brasil está basicamente o maior grupo de representantes da Assembleia de Deus, já que é uma igreja de caráter internacional. Em todos os países do mundo existem a Assembleia de Deus.
Mas no Brasil, especificamente, é atípica a história, porque é aqui que ela, pela primeira vez, aparece como nome de uma denominação. As Assembleias de Deus, ela sempre foi nome de convenção. Várias igrejas cristãs evangélicas que acreditavam na efusão do Espírito, na glossolalia, ou seja, no batismo com o Espírito Santo e com fogo. Essas igrejas coirmanadas formaram, então, a chamada Assembleia de Deus como convenção. No Brasil, ela, pela primeira vez, recebe essa nomenclatura como denominação. E o trabalho social, educacional, realmente é o que faz uma diferença enorme na sociedade brasileira, tanto pelo seu trabalho social como seu trabalho educacional. E hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de Campinas para conhecermos um pouquinho da história da Assembleia de Deus. O deputado federal, pastor Paulo Freire, que nasceu na denominação, portanto, ele é uma testemunha viva do progresso, do crescimento, do desenvolvimento de que essa igreja tem prestado ao Estado brasileiro. É por isso que essa Casa de Leis, que é uma casa secular, reconhece o trabalho dessa denominação. Parabéns a todos os assembleianos, independentemente de qual ministério pertence, todos estão de parabéns por chegarmos ao centenário dessa denominação com o mesmo vigor, com a mesma graça, com o mesmo espírito de evangelização, com o mesmo espírito de ajudar o próximo. Esse é basicamente a mentalidade dos assembleianos. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Também registrar a presença do vereador Antônio Flores. Agora será exibido um filme da história da Assembleia de Deus no Brasil, e eu deixarei vocês sob a presidência do primeiro secretário dessa casa, autor do requerimento, professor Alberto. As Assembleias de Deus no Brasil vão completar 100 anos. Você faz parte dessa história.
Nesse momento, nós iremos ouvir a apresentação do coral, Coral Vozes do Calvário. O amor de Deus. 4 palavras curtas, mas tão inclusivas. Como podemos começar a contemplar o vasto alcance desse amor, sua extensão, profundidade e altura? Tão vasto que abrange toda a humanidade. Estende-se mesmo ao mais remoto e isolado habitante da terra. Tão profundo que atinge a necessidade mais íntima do ser humano. E sem fim, visto que Deus é amor, o seu amor é eterno, infinito, não teve princípio, nem terminará na eternidade. Igual
Quero agradecer a presença do coral Vozes do Calvário da Assembleia de Deus Templo Sede, localizada na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Vila Industrial, e que tem como regente a maestrina Abigail. Nós agradecemos por sua presença. Também quero fazer menção aqui a presença da nobre vereadora Leonice da Paz. Muito obrigado. Nesse momento eu passo a palavra ao... Nesse momento eu passo a palavra ao deputado federal, pastor Paulo Freire. Excelentíssimo senhor vereador, professor Alberto, que preside esta reunião. Também gostaria de cumprimentar o vereador Jorge Schneider, também Dário Saad, vereador, nobre vereador, também o nobre vereador Campos Filho, nobre vereador Antônio Flores e a nobre vereadora Leonice da Paz. Também cumprimentar o pastor Eliezer Freitas, que é o superintendente, um dos superintendentes da Assembleia de Deus em Campinas, juntamente com Daniel Bueno, e quero, nesta oportunidade, cumprimentar coral Voz do Calvário, da Assembleia de Deus de Campinas, e a todos os demais presentes, nossos irmãos em Cristo, com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria poder, nesta tarde, já no início de uma noite, ocupar esta tribuna pela primeira vez, nesta sessão solene, onde comemoramos o centenário da Assembleia de Deus no Brasil. Gostaria, neste momento, de fazer a leitura de um breve relato da história da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a maior denominação do mundo, com aproximadamente 63,5 milhões de membros. O país com o maior número de membros é o Brasil, com 18,4 milhões de membros. Tradicionalmente, reconhece o começo do movimento pentecostal contemporâneo como tendo início no ano de 1906, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, mais propriamente dito na Rua Azusa, onde houve um grande avivamento, caracterizando-se principalmente pelo batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelos dons do Espírito, curas milagrosas, profecias, libertação, interpretação de línguas e discernimento de espíritos. Devido à projeção que ganhou na mídia, avivamento na Rua Azusa rapidamente cresceu e subitamente pessoas de todos os lugares do mundo foram conhecer o movimento. No começo, as reuniões na Rua Azusa aconteciam informalmente. Eram apenas alguns fiéis que se reuniam em um velho galpão para orar e compartilhar suas experiências, liderados por William Seymour, em 1870, e ele ficou até 1922. Rapidamente, grupos semelhantes foram formados em muitos lugares dos Estados Unidos, mas com o rápido crescimento deste movimento, o nível de organização também cresceu, até o grupo se denominar Missão da Fé Apostólica da Rua Azusa. Alguns fiéis não concordaram com a denominação do grupo, e muitos fundaram as suas próprias denominações. No Brasil, a Assembleia de Deus iniciou-se quando da chegada
dos nossos missionários suecos, que vinham do movimento pentecostal da Rua Azusa, nos Estados Unidos da América, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Receberam de Deus a chamada desafiadora de trazer as boas novas do Evangelho ao nosso país. Chegaram ao porto em Belém do Pará, quando então iniciaram, com muitas dificuldades, a primeira igreja pentecostal no Brasil. E em 1911 fundaram a nova denominação com o nome de Assembleia de Deus, tornando-se o maior movimento pentecostal do mundo, que conta hoje com mais de 18,4 milhões de membros, espalhados em mais de 200 mil templos no nosso país, em todas as vilas, lugarejos, bairros, cidades, estados, em todo o nosso querido Brasil. E é por isso que a Assembleia de Deus ganha hoje, que nos deixou um legado, os nossos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. 100 anos de luta, de muita dificuldade. A Assembleia de Deus, no seu início, foi uma igreja que causou muito espanto por ser uma igreja de um movimento pentecostal, e as demais igrejas tradicionais se assustaram com este movimento. Esta igreja, a Assembleia de Deus, que no seu princípio foi tão perseguida, líderes da Assembleia de Deus que foram apedrejados, presos, pessoas que morriam em cidades e não poderiam ocupar o cemitério da cidade porque eram crentes da Assembleia de Deus. Este povo foi perseguido, porém, a igreja nunca parou de evangelizar. E ela cresceu, se tornando, como já vos disse, o maior movimento pentecostal do mundo. Aqui em Campinas, nós glorificamos ao nosso Deus. A Assembleia de Deus completa também este ano, em Campinas, 75 anos de sua existência. Também muitos daqueles que aqui chegaram no início sofreram bastante, mas deixaram para nós um ensino precioso da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de que nós nunca devemos desistir, mas enfrentando todas as dificuldades, nós temos que prosseguir adiante, empunhando a arma que Deus nos deu, que é a Bíblia Sagrada, a palavra da verdade, que tem poder para transformar a vida do homem. Por isso, querido presidente desta sessão, senhores vereadores, e eu quero que vocês saibam de uma coisa: não é somente a Assembleia de Deus, mas muitas igrejas evangélicas que existem neste século 21 estão trabalhando como a Assembleia de Deus, desde o seu início, para tirar o homem da margem da sociedade e trazê-lo de volta ao seio da sociedade, totalmente recuperado. Aquele que bebia já não bebe mais. Aquele que fumava, aquele que tinha vícios, se drogavam, já não se drogam mais. Aquele que roubava já não rouba mais. Porque o poder transformador da palavra de Deus tem, logicamente, transformado estas vidas, trazendo-o novamente para o seio da sociedade. Nós teríamos aqui, quem sabe, muitos minutos para contar tantos testemunhos que nós vivenciamos durante muitos anos. A Assembleia de Deus é um dos movimentos pentecostais e igreja no nosso país que mais faz assistência social. Não somente as demais igrejas, mas a Assembleia de Deus, há 100 anos quando nasceu não só preocupado em cuidar da alma do homem, mas também preocupado com a sua vida material. E nós temos trabalhado para isso. E eu quero dizer aqui, terminando as minhas palavras, parabéns à Assembleia de Deus. 100 anos de existência neste país, fazendo um trabalho precioso, que veio somente colaborar com este país
o nosso querido Brasil. Que Deus abençoe e parabéns a todos nós. Muito obrigado. Quero aqui fazer menção da presença do nobre vereador Zé Cunhado, o vereador Arlide Lara Romeu e também do vereador Josué Ramiro, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Várzea Paulista, também se encontra presente. Gostaria de lembrar a todos que a Assembleia de Deus aqui em Campinas está completando 75 anos, preocupada com a cidade, com a inclusão social, com a educação, mas, acima de tudo, com a evangelização. É importante também nós lembrarmos que a Igreja Assembleia de Deus aqui em Campinas está administrada com 4 regiões, 5 setores cada. Hoje a Assembleia de Deus conta aqui em Campinas com 175 congregações, templos, e mais de 30 mil membros que servem a Deus nessa cidade, sob a presidência do nosso querido pastor Paulo Freire. E eu gosto sempre de citar um trabalho extraordinário que nasceu no coração do nosso pastor e tem trazido um resultado extraordinário, que é o Instituto Paulo Freire de Ação Social, ali no bairro do Monte Cristo, onde mais de 120 crianças são acolhidas, recebem educação, alimentação, reforço escolar. E assim a nossa Igreja Assembleia de Deus vem prestando relevantes serviços à nossa sociedade de Campinas e todo o Brasil. Quero agradecer o pastor Paulo Freire, muito digno deputado federal, que trouxe a sua palestra, a sua participação extremamente rica, edificante, aos pastores Eliezer Freitas e o pastor Daniel Bueno, e demais pastores que estão aqui, que são pastores setoriais, ao coral, Voz do Calvário, na pessoa da sua maestrina, Abigail, todos os obreiros, amigos, todos que estão nos acompanhando, que eu sei que muitas pessoas estão nos acompanhando através da TV Câmara, e os vereadores Zé Cunhado, Arlide Lara Romeu, Jorge Schneider, Dário Saad, Campos Filho, Antônio Flores, Leonice da Paz, Jairson Canário, que nos dá a honra de participar dessa sessão. Agradeço também o excelentíssimo senhor presidente dessa casa, doutor Pedro Serafim Júnior, que nos deu a oportunidade de presidirmos essa sessão histórica. São essas minhas considerações e declaro encerrada a primeira parte desta reunião.